Olá, meus amados, estamos de volta aqui no nosso devocional do Caminho da Adoração. Seja muito bem-vindo a este canal e que Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Para você que não me conhece, eu sou Mateus Lima. Todos os dias eu trago aqui um momento de devocional para o nosso dia, né? Aquele devocional diário, para que a gente possa aprender com a palavra de Deus e aquilo que é fundamental para o nosso dia, né? E eu sempre deixo claro para as pessoas que o devocional que eu faço aqui é para que ele possa despertar nos seus corações, né, a vontade de conhecer a Deus, a vontade de praticar o devocional e de ter comunhão com o Senhor. Então aqui é apenas aquela introdução que você pode ter do seu próprio devocional. Se você não é inscrito no canal, já peço a você, se inscreva no canal e ative as notificações para que todos os dias você possa estar me acompanhando aqui nesse canal. E também acesse no final do vídeo o link na descrição, que é as minhas redes sociais. Lá você pode conhecer também o meu trabalho que eu faço nas redes sociais. Peço a Deus para que agora Ele ilumine a tua mente, o teu coração, que tudo aquilo que é bom, proveitoso, possa ficar agarrado em você. Amém? Bom, vamos à mensagem de hoje, aquilo que precisa ser feito. Bom, o texto de Tiago, capítulo 4, verso 17, diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Um texto muito curto e um texto com um vasto ensinamento. Bom, ele começa dizendo: aquele que sabe que deve fazer o bem, ou seja, todo o ser humano sabe o que deve fazer para praticar o bem. A gente sabe coisas triviais, coisas que são do dia a dia. Por exemplo, eu não posso pegar aquilo que não é meu, eu não posso entrar numa loja e sair pegando as coisas e sair daquela loja sem pagar, eu não posso simplesmente ofender alguém, bater em alguém no meio da rua, eu não posso andar nu, não é? Então são coisas triviais, coisas que a gente sabe que precisa fazer e a gente costuma fazer. Mas tem coisas que elas não ficam escancaradas assim, mas elas estão escancaradas dentro de nós. Realmente, irmãos, nós sabemos de fato que aquilo que nos afasta da maldade e aquilo que nos afasta da bondade. Se nós praticarmos certas coisas, poderemos estar seguindo o caminho da bondade ou poderemos estar seguindo o caminho da maldade. Quantas e quantas pessoas já já fizeram entrevistas, né, falando que os políticos são isso, os políticos são aquilo, todo mundo lá rouba, todo mundo é corrupto. Mas se você oferece algum valor a mais para essa pessoa e ela sabe da necessidade dela, ela acaba mudando o discurso. Não estou generalizando, dizendo que todos fazem isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que há uma linha muito tênue da pessoa querer praticar o bem e da pessoa querer praticar o mal. É muito fácil a gente já apontar para alguém porque está em evidência, mas a gente não tem esse costume de apontar para nós mesmos e ver se estamos em alguma área da nossa vida praticando o mal. Porque o texto está dizendo: aquele que sabe o que deve fazer. Por exemplo, a gente tem a nossa casa, tem a nossa família, mas a gente anda chateado com alguém, algum parente, e a gente não fala mais com aquele parente. Pode acontecer de ser tarde demais uma reconciliação, quando um dos dois lados, né, não estiver mais aqui. E aí vem aquele sentimento de remorso, de arrependimento. Então a gente sabe o que precisa ser feito, tentar a reconciliação, enquanto ainda há tempo. Mas por que muitos ainda, remoem? Porque muitos ainda estão de coração endurecido? Porque acham que sempre vai ter tempo. E aí que está o problema.
A gente sempre pensa que vai ter tempo para resolver certas coisas. E quando a gente não espera, acontece alguma coisa terrível, alguma coisa ruim, seja com a pessoa que nós temos algo contra ou até mesmo conosco. Acontece algo conosco. Irmãos, a gente pensa que a vida ela vai ser eterna. Não, aqui nessa terra não vai ser. Só que eu gostaria de trazer para vocês algo que me chamou a atenção, um devocional, e eu trago de vez em quando aqui, algum trecho, alguma coisa de algum livro que eu goste, e eu queria compartilhar com vocês. Esteja pronto para orar e para pedir perdão. Prepare-se para ir até elas em humildade, para pedir perdão e se reconciliar. Use a oração necessária para escapar da armadilha do diabo. O que isso significa? Eu estou tirando esse trecho aqui do trecho da devocional A Isca de Satanás. Por que a gente tem que logo pedir perdão e limpar a nossa vida, limpar o nosso coração? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas por que eu estou falando de perdão, de remorso? Não poderia ser outra coisa? Poderia ser. Por exemplo, aquilo que você anda escondendo lá da sua empresa, aquilo que você anda escondendo do seu chefe há tanto tempo e você não tem coragem de dizer, não tem coragem de falar, porque acha que você vai ser penalizado. A gente não tem que se preocupar com a penalização. Essa não deveria ser a nossa preocupação, e sim com aquilo que é o correto, aquilo que é o certo. Mas se eu for mandado embora, mas quando a gente faz uma coisa errada, por que a gente não pensa antes de fazer a coisa errada? Meu amado, se você continuar nessa jornada, continuar nesse caminho, não vai ser só o emprego que você pode perder, mas você pode perder a salvação eterna. Mas Mateus, eu não sei o que eu vou fazer no dia seguinte. Primeira coisa que você deve fazer, pedir perdão a Deus por pensar dessa maneira. Se reconciliar com Deus, porque Deus ele só se manifesta na verdade. E a justiça de Deus se manifesta na verdade. Se uma porta se fechar nesse exato momento, Deus é poderoso para mudar a tua história e mudar a tua situação. Mas se você for fiel e sincero. O problema hoje em dia das pessoas é que elas não querem seguir esse caminho. E está cada vez mais difícil esse mundo se limpar da desonestidade. As pessoas estão escolhendo praticar o mal e não estão pensando nas consequências. Posso citar um exemplo de um homem que começou praticando bem, mas quando lhe foi acrescentado mais um período de tempo, ele decidiu praticar o mal. O rei Ezequias, ele foi muito bem sucedido no seu reinado, retirando altares, retirando lugares de adoração a outros deuses. Quando ele estava pronto para deixar esse mundo, e ele é avisado sobre isso, ele clama a Deus, Deus oferece a ele mais um período de tempo. Mas o período de tempo que ele recebeu não era simplesmente para ficar esbanjando, mas era um período de tempo que ele precisava para preparar a próxima geração. Resultado de tudo isso, o seu filho nasce nesse período e se torna o pior rei de Judá, porque o seu pai não se preocupou em educá-lo ou ensiná-lo no caminho que precisava ser ensinado. A gente sabe que precisa fazer o bem, e até um profeta chega até esse rei e fala para ele, olha, vai acontecer muitas tragédias. E aí ele pergunta, mas será no meu tempo? Aí o profeta diz, não será no seu tempo. Então eu não preciso me preocupar com isso. Como é que a gente pode pensar dessa maneira? E tem certas coisas, amados, que nós precisamos fazer, que é uma plantação para o futuro, mas nós não estamos fazendo, porque não vamos colher no nosso tempo. É uma visão tão torta e tão problemática. Se Deus pensasse assim, misericórdia. Que tragédia nós estaríamos vivendo ainda hoje. Pois é,
Só que por causa da misericórdia de Deus, Deus nos dá um alerta. Você sabe que precisa praticar o bem, seja para o seu tempo ou para o tempo futuro, mas não pratica, olha o que ele diz, não faz, nisso está pecando. E a palavra do Senhor, ela é bem clara, que o pecado nos afasta de Deus, ou seja, se eu morro em pecado, se eu morro afastado de Deus, nunca estarei na presença de Deus. É uma coisa que a gente precisa analisar. Se você precisa correr para ir conversar com alguém, corra o mais rápido possível. Se você está tão distante assim, ligue para essa pessoa. Ou se você tem coragem o suficiente, ligue e marque com essa pessoa, para que vocês resolvam as suas diferenças. Mas que você não tenha nada dentro de você que possa te condenar por causa de alguma coisa que você deixou para depois. Nem eu, nem você podemos ser assim. Deus está nos alertando agora e nos chamando para um tempo de recebimento das poderosas manifestações de Deus. Mas para que isso aconteça, precisamos estar completamente no Senhor. E para estar completamente no Senhor, não posso ter nada de ruim dentro de mim. Vamos praticar o bem. Senhor amado, a Tua palavra nos mostra algo muito claro e que muitas das vezes estamos deixando a desejar. Mas, ó Deus, que nesse momento possamos limpar o nosso coração, primeiramente com o Senhor. Perdoe os nossos pecados e as nossas falhas e lava-nos, purifica-nos e que possamos voltar à santidade. E, ó Deus, que possamos recuperar a nossa comunhão contigo. E que possamos também, ó Deus, recuperar a nossa vida com os nossos irmãos. Assim eu oro em nome de Jesus. E amém. Se você gostou desse conteúdo, meu amado, eu convido você a compartilhar essa mensagem e a deixar o seu gostei. No mais, eu aguardo você amanhã aqui no nosso devocional do Caminho da Adoração. Até lá.